Olá, Dr. José Neto. Meu nome é Cícero Ítalo, falo do Juazeiro do Norte, no Ceará. Sou advogado atuante na parte de direito médico, na defesa do médico. Atualmente estou concluindo o curso de medicina, estou no penúltimo rodízio do internato e queria passar para lhe parabenizar sobre esses seus podcasts que estão sendo de muita valia, não só para os estudantes, mas também com todos os profissionais já formados. Uma injeção de ânimo e de conhecimento para todos nós. Eu acredito que você tem muito a crescer e a ajudar muita gente com esse seu trabalho. Um abraço. Olá, meu amigo médico empreendedor, seja muito bem-vindo ao ano de 2020, seja bem-vindo à segunda temporada aqui do podcast Médico Empreendedor. Espero que esse seja um ano de muitos acontecimentos bons, positivos, de resultados. E espero que esse podcast, os episódios que nós traremos para vocês aqui durante esse ano, também sejam de grande valia, inspiração e lhes tragam ótimas ideias sobre os seus negócios e carreiras. É um prazer para mim ter a sua atenção, é sempre um motivo de grande alegria encontrar colegas de várias regiões do país que estão nos acompanhando. É realmente esse movimento que nós buscamos de mudar a forma como se pensa sobre negócios em medicina e assim conseguir alcançar patamares diferentes da maioria dos colegas, sair da mediocridade e de fato construir cada uma jornada de sucesso. Entendemos que o sucesso, os bons resultados, o crescimento é nada mais do que um reflexo de nossas próprias ações. E o episódio que nós vamos falar, o assunto que vamos tratar nesse episódio tem muito a ver com isso. As ações é apenas um caminho, uma última fase, uma última etapa de uma jornada que começa na nossa mente. É na mente que tudo começa. Os resultados são as sementes que se tornam em resultados, começam no nosso subconsciente. E por isso eu decidi tratar desse assunto logo no início desse ano, porque eu entendo que muita gente quer aprender técnicas, quer aprender métodos, quer aprender estratégias, mas se não tem uma mentalidade que está condizente com uma pessoa de sucesso, com uma pessoa abundante, nada vai acontecer, porque nós vamos nos auto-sabotar e de uma forma quase que automática vamos acabar saindo desse roteiro de boas ações que nos conduzem a uma profissão, a uma carreira de sucesso. E nada mais apropriado do que falar de um dos livros que mais me influenciaram nesse quesito de trabalhar a mentalidade, que foi o livro Os Segredos da Mente Milionária. Ao meu ver, dos livros que já li, esse é o primeiro, o principal, o mais importante livro para aquelas pessoas que querem mudar a sua mentalidade, o seu chip de pessoa que vive na linha, no limite, que vive com as contas na ponta do lápis, para uma pessoa que vive em abundância, que vive com folga, com viagens e assim por diante. Claro que independente da fase em que você e eu nos encontramos, esse caminho de crescer sempre estará ao nosso horizonte, sempre estará diante de nossos olhos. Não tem ninguém que não possa crescer ainda mais, mesmo que já seja grande. Então, portanto, crescimento é uma constante, acelerar também é uma constante, precisamos continuar essa busca sempre. Os Segredos da Mente Milionária foi um livro escrito por T. Harv Eker, é um clássico que marcou a minha vida, o primeiro dos livros que eu li desde que eu comecei essa caminhada pelo sucesso na minha vida profissional. De fato, esse livro impacta também diretamente os resultados de várias pessoas do mundo inteiro e é, portanto, considerado um dos maiores best-sellers da história
já vendeu até hoje mais de 850 mil cópias e certamente pode também exercer uma grande influência na sua carreira. E sabe por que esse livro tem tanto sucesso? Por um motivo muito simples. Esse livro mostra como é possível prosperar através da mudança de pensamento sobre o dinheiro. Não importa o grau de educação, o grau de inteligência, o talento de uma pessoa, os resultados financeiros estão relacionados intimamente ao modelo mental de cada pessoa sobre dinheiro, que cada um tem gravado no seu subconsciente. O livro fala assim, o autor fala assim: se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Isso mesmo, segundo o autor, mesmo que uma pessoa tenha pleno conhecimento de sua área de atuação, ela só vai enriquecer se possuir um modelo pessoal de dinheiro programado para um alto nível de sucesso. Porque as ações que nós tomamos no automático, as decisões que nós tomamos no automático de forma inconsciente, é o que de fato mais exerce influência nos nossos resultados. E essas ações automáticas estão intimamente relacionadas à programação que nós temos na nossa mente. Existem pessoas que até ganham muito dinheiro de uma hora para outra, por exemplo, numa loteria, na Mega Sena, mas elas simplesmente perdem tudo. Por que isso acontece? Porque são pessoas que não têm a capacidade interna, um modelo de dinheiro para conquistar ainda mais e manter grandes quantidades de dinheiro. O autor do livro Os Segredos da Mente Milionária fala, por exemplo, de 17 atitudes, 17 modelos mentais ou ações mentais que são capazes de promover mudanças permanentes no pilar financeiro de qualquer pessoa. E a primeira parte desse livro ele fala justamente sobre isso, o modelo de dinheiro. Esse livro eu já li 5 vezes. A primeira vez foi uma leitura rápida, né, simplesmente lendo de uma forma acelerada, com técnica de aceleração de leitura, né. A segunda leitura foi grifando, a terceira leitura foi fazendo um resumo desse resumo que eu estou falando para vocês a partir de agora. E as outras 2 leituras foram através de áudio, né, audiobook. No meu caso, eu baixei o áudio lá do YouTube e tenho gravado num pendrive, nas minhas viagens, vez ou outra escuto um livro. Por 2 vezes acabei escutando o audiobook do Os Segredos da Mente Milionária. Talvez essa seja uma boa estratégia para você também, que fica viajando, passa muito tempo no trânsito aí das grandes cidades. Como falei, a primeira parte desse livro fala sobre o modelo de dinheiro que cada um de nós tem na mente. O autor fala que não basta estar no lugar certo, na hora certa, na cidade certa, na profissão certa. O mais importante é você ser a pessoa certa. Isso é o mais importante. O sucesso depende muito mais da pessoa do que das condições. Claro, as condições também influenciam, o lugar, a hora certa, o momento certo, mas o mais importante é a pessoa certa, trabalhar a si mesmo, o seu caráter, o seu pensamento, suas crenças. Esses são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. O autor até cita um outro, né, autor, Stuart Wilde, que fala que a chave do sucesso é despertar a própria energia, porque isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature. Essa é uma frase que tem no livro. E sobre esse modelo mental, o autor cita da existência de 4 quadrantes que dominam a vida de qualquer pessoa. 4 mundos, na verdade, para ser ainda mais abrangente. O mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Eu também acredito nisso. É importante nós percebermos, ficarmos atentos que nós não vivemos num único plano de existência. Os mundos citados, né, agora há pouco, são planos que regem a vida de qualquer pessoa. Nem todo mundo, né, percebe ou tem a capacidade de sentir a presença dos outros 3 mundos. Mas eu sempre falo, né, nas oportunidades que eu tenho, em entrevistas ou palestras, que o mundo físico, na verdade, é nada mais do que uma junção dos outros 3 mundos, do que um reflexo do que está acontecendo nos outros 3 mundos, na nossa mente, nas nossas emoções
e também na nossa espiritualidade. E o autor fala que uma das maneiras de nós trabalharmos o mundo mental, por exemplo, é através das nossas declarações. Aquilo que sai da nossa boca acaba exercendo influência no nosso mundo mental, e ele acaba citando algumas frases que seria interessante nós citarmos de tempos em tempos para as pessoas, como, por exemplo, eu tenho uma mente milionária. Você ficar falando isso para as pessoas. E o sentimento, como nós falamos, isso também é importante. Se a gente fala brincando, vou ficar milionário brincando, claro, a nossa mente vai perceber que a gente está se enganando, está falando para a nossa mente justamente o contrário. Falar para as pessoas que eu estou buscando ficar milionário, estou estudando, estou fazendo curso, estou lendo livros, é uma questão de tempo. Se alguém conseguiu ficar, eu também vou ficar. Falar frases como essa vai meio que gravando, né, nas tábuas da nossa mente esse tipo de declaração. Outra frase, o autor fala, é sobre o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Então, falar isso, pensar isso, acreditar, porque isso, sem dúvidas nenhuma, é a mais pura verdade. Neto, e como é que os resultados na vida acontecem? Segundo o autor T. Harv, é através de um processo chamado manifestação. Como é que acontece isso? A nossa programação mental, né, que nasceu a partir de episódios do passado, acaba nos conduzindo a certas maneiras de pensar, né, os pensamentos. Esses pensamentos nos conduzem a sentimentos, os sentimentos conduzem a ações e as ações conduzem a resultados. Então, por exemplo, você foi filho de um médico que vivia fora de casa, que não dava tanta atenção aos filhos, à esposa, não tinha tempo para nada. Você cresceu vendo aquilo, que a medicina é sofrida, que a medicina é algo que nos faz adoecer, nos deixa tristes. E essa programação, né, acaba deixando esse pensamento gravado. E às vezes você se tornou médico porque o seu pai falou que era a profissão que dava dinheiro, que tinha emprego imediato, e assim você acabou de uma forma automática ou pela decisão dos pais se tornando médico. Esse tipo de pensamento vai deixar um sentimento de tristeza em você, de angústia, de insatisfação, quando você pensa em ir para o seu consultório, dar um plantão ou fazer uma residência. E aí esse sentimento vai te levar a ações ou a inações que vão te conduzir a resultados ruins, né? Ações de atender as pessoas ruim, ou fazer apenas o básico, arroz com feijão, ou inações, ficar paralisado, sem procurar crescer, sem motivação para fazer coisas diferentes, novas. E essas ações ou inações vão conduzir a resultados ruins. Então, tudo começa na programação, o contrário também é verdadeiro. Se você viu e teve rodeado de pessoas prósperas, né, da área da medicina, você tende a ficar com pensamentos que te conduzem a ações que também vão proporcionar bons resultados na sua profissão. E essa programação passada, onde tudo começa, o autor chama de condicionamento mental. E ela surge, ela aparece, ela se forma de 3 maneiras principais, segundo o autor. A primeira maneira é através da programação verbal, ou seja, aquilo que nós escutamos quando éramos crianças. O que é que nossos pais falavam? Que rico não vai para o céu, que rico não se salva, que rico é orgulhoso, que rico é perseguido por bandidos. Essa programação essas frases tendem a nos afastar de pessoas ricas. Afinal de contas, nenhum ser humano, por um mecanismo de sobrevivência, deseja ter esse tipo de cenário na sua vida. Uma outra maneira de formar a programação ou condicionamento mental é através do exemplo, aquilo que eu e você vimos quando éramos crianças. O que foi que você viu? Né? Qual foi o exemplo que o seu pai deixou, a sua mãe? Esses momentos em que você vivenciou, né? Aquilo que você enxergou também acabou te condicionando a algum tipo de programação mental. E a terceira maneira é através de episódios específicos. O autor fala de experiências, não necessariamente você viu ou você ouviu, mas você viveu aquilo, né? Talvez pessoas que vivenciaram um relacionamento conturbado acabaram tendo crença de que casamento é algo horrível.
pessoas que vivenciaram assaltos, acabaram ficando com a programação de que viajar, sair de casa, dirigir carro, tudo isso é ruim. Pessoas que viram outras pessoas, outros colegas quebrar na bolsa de valores, essa experiência, né, que você quebrou, né, ao investir o seu dinheiro, acabou te condicionando a não investir mais o seu dinheiro. Isso acaba proporcionando resultados ruins na sua vida, ou resultados bons. Claro que o contrário também é verdadeiro. Agora, a grande questão que você talvez esteja se perguntando é como é que muda essa programação. Não é simplesmente de um estalar de dedos, a partir de amanhã tudo vai ser diferente. Não, exige um processo. E o autor fala sobre isso no livro também. Por exemplo, para mudar a programação verbal, aquilo que nós ouvimos na infância e ficou gravado, tem 3 frases. A primeira frase chama-se conscientização. Você pode escrever as frases que você escutava na infância sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas num caderno, no celular, no tablet. Escreve o máximo que você lembrar. Depois, escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Então fala contigo mesmo, escreve, minha mãe falava isso, eu acho que é por conta disso que eu sou assim, que eu sou de tal jeito. E por fim, a terceira frase que é a terceira fase do processo de mudança, que é a dissociação. É você perceber que esses pensamentos, essa programação, representam apenas uma coisa do passado, um aprendizado do passado, mas que não fazem parte de sua anatomia. E se não é você pode mudar. E comece a escrever diferente e falar diferente para você. A partir de agora, o meu pensamento não vai ser esse, vai ser outro. Então escreve isso, porque ao escrever, você está meio que falando com sua própria mente, com seu próprio subconsciente. E assim, essas novas frases vai ficar gravadas, né, novamente no seu cérebro de forma diferente, mas antes tem que ter um entendimento. E Neto, como é que eu mudo a programação que veio a partir de episódios específicos, né, de experiências que eu vivi, traumas que eu mesmo passei? Então, o autor sugere um exercício que você pode fazer com um amigo, um parceiro, por exemplo. Ele fala para sentarem-se, né, de frente um para o outro, falarem sobre histórias envolvendo o dinheiro que cada um de vocês tem na memória. O que seus vizinhos, né, passaram, você passou, né, histórias da sua infância, inclusive, e os respectivos modelos familiares ou qualquer outros episódios emocionais específicos que vocês tenham vivido. E depois ele fala para descobrir o que o dinheiro realmente significa para cada um. Para você, para o seu amigo, para sua esposa. Representa o que dinheiro para você? Prazer, liberdade, segurança, status? Qual é o significado do dinheiro para você? Conversa com alguém sobre isso. Isso vai te ajudar a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Depois, comecem a falar a respeito do que vocês querem hoje. Não como indivíduo, mas como parceiro, como sócio, como amigos, né? Cheguem a um acordo, decidam sobre seus objetivos juntos, objetivos gerais. Por isso que é interessante fazer esse exercício com uma pessoa muito próxima, né? E além disso, decida também que atitudes vocês querem desenvolver em relação a dinheiro, em relação a sucesso. E depois de decidir isso, o autor sugere para escrever no papel uma lista de ações que os dois consideram positivas para guiar a vida. Escreve o que é que você vai fazer, quais são as ações, e depois cola esse papel na parede. Sempre que houver qualquer problema, lembre-se sempre de mutuamente, com toda a gentileza, de ler esse papel e lembrar daquilo que vocês decidiram juntos quando conversaram de maneira objetiva, de uma maneira desapegada, desapaixonada e livre das garras dos seus antigos modelos mentais. Então coloque esse papel no celular, se possível leia todos os dias de manhã, se trabalhar ou ao final do trabalho, e assim você vai estar mudando a sua programação mental. Então, a primeira parte do livro fala sobre esses modelos de riqueza.
Certamente, se você já leu esse livro, se você tem observado no dia a dia, você sabe que faz todo o sentido. A partir dos próximos episódios, nós vamos falar então sobre os arquivos de riqueza, ou os modos de pensar, os modos de agir que distinguem as pessoas ricas das pessoas pobres. Pobres não só financeiramente, mas pobres na mente, porque tem gente que tem dinheiro, mas tem pobreza na sua mente. Logo, a questão de tempo vai acabar perdendo tudo isso. Então, portanto, vamos conversar sobre cada um dos 17 modelos mentais ou 17 arquivos de riqueza que o autor T. Harv Eker fala no livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos ficando por aqui então nesse episódio. Quero te agradecer por sua atenção, te pedir a gentileza de assinar esse podcast, isso é muito importante para o nosso crescimento. Falar sobre ele para outros colegas, né, de profissão, residentes, colegas na faculdade, tem vários estudantes, né, de medicina que nos acompanham por aqui. Sinta-se à vontade, compartilhem isso para que nós possamos paulatinamente mudarmos a força, a presença da nossa classe médica no Brasil, continuarmos a sermos pessoas de destaque e recuperarmos meio que um pouco aquilo que nós perdemos, né? Uma boa parte da população não tem mais aquele respeito pelos médicos, aquela admiração, isso foi perdido um pouco, a nossa imagem enquanto médicos foi perdida um pouco no Brasil, e isso se deve nada mais, nada menos do que devido às atitudes de muitos nossos colegas. Se nós espalharmos isso, nós estaremos contribuindo para o fortalecimento da nossa classe e também fortalecimento dos nossos salários e da nossa carreira. Então comenta com as pessoas, compartilha, você consegue copiar o link desse episódio, mesmo que você esteja na Spotify ou na iTunes Podcast ou mesmo no YouTube, manda para os seus colegas, para os seus grupos de WhatsApp. E se de alguma forma você acha que eu te ajudei, de alguma forma abriu sua mente ou te deu novas ideias, manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram, @jneto_médico, e fala alguma coisa, eu vou ficar muito satisfeito, contente, saber que você aí do outro lado está se beneficiando desses episódios. No mais, vamos ficando por aqui, te desejo uma excelente semana e nos encontramos na próxima semana com mais um episódio do podcast Médico Empreendedor, dando continuidade então a essa série sobre modelos mentais baseados no livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Grande abraço, fui!